Bom dia, sexto ano. Nossa aula de hoje vai falar sobre atores e jogos teatrais. De acordo com o dramaturgo brasileiro Fernando Peixoto, o teatro pode dispensar tudo, menos o ator. Claro, né? Porém, não significa dizer que os demais profissionais não são importantes para o fazer teatral acontecer. Até porque toda peça precisa de um diretor, um produtor, de um maquiador, dos operadores de som, luz, um figurinista, entre tantos outros, né, profissionais para compor uma peça teatral. Sem esses profissionais não há representação, não há teatro. Mas se o teatro também significa o ato de contemplar, nada pode ocorrer sem o espectador, ou seja, sem uma pessoa para assistir a tal representação feita naquele momento por um ator ou por um grupo de atores. Então, ou seja, é daí que vem, né, os jogos aonde os atores, sejam eles profissionais ou amadores, né, vão estabelecer digamos, parâmetros para, né, compor um personagem ou até mesmo para ter mais desenvoltura. Um dos principais objetivos é desenvolver a atuação dos participantes em cena. Pode ser um jogador amador ou um jogador profissional, entre outras palavras, um ator profissional ou um ator amador. Na verdade, o jogo teatrais nada mais é do que faz é estimular o fazer teatral. Por esse meio, jogos teatrais, né, tem a questão de habilidades técnicas, de criatividade, improvisação ao mesmo tempo. E ser estimuladas também nesse mesmo período, nesses jogos, né, o ator tem que ser estimulado a desenvolver novas técnicas, a permitir aprender novas técnicas de atuação teatral. E é como compreender o atuar jogando diante dos espectadores. Os jogos teatrais podem ser realizados de diversas maneiras. E a comunicação desses jogos pode ser feita de forma verbal, com o uso das palavras ou sem o uso das palavras. Usando as palavras, podemos trabalhar com diálogos improvisados, ensaiando textos já existentes, falas combinadas com gesto, entre outros. Já sem o uso das palavras, podemos trabalhar os gestos, as expressões faciais, percussão corporal, tipo face de medo, face de terror, face de espanto, face de querer rir. Então, tudo isso faz parte dos jogos teatrais. Saindo dos jogos teatrais, vamos para os elementos do teatro. Vimos que a presença do ator em cena ela é de extrema importância para a existência da representação cênica dentro do teatro. No entanto, dependendo da criação teatral, outros elementos se faz necessário e têm funções específicas, apesar de todos terem um objetivo comum: trazer o espectador para a atmosfera do espetáculo, assim ajudando ele a entrar dentro do universo do que a peça está querendo contar. Então, os elementos do teatro fazem isso. E bora lá ver quais são esses elementos? Primeiro elemento, cenário. O que é? Esse elemento é onde são organizados, eles são geralmente organizados no palco. É o espaço, na verdade, onde a peça acontece, objetos cênicos, uma questão mobiliária de móveis, a recriação de um lugar ou de um tempo. Para que serve? Ele serve para representar um lugar onde a cena acontece, de maneira realista, detalhada, estilizada, multifuncional com objetos, no palco ou por meio de símbolos, entre outras funções. Iluminação é um conjunto de luzes que iluminam os personagens e ações e os ambientes da peça e do cenário, promovendo série de efeitos artísticos durante a encenação da peça. Na verdade, né, para que serve? Ele serve para delimitar uma área do palco, marcar a divisão do tempo cronológico do relógio, ou psicológico, interno e emocional, entre outras funções. Sonoplastia é o conjunto de sons e composições musicais que compõem uma peça. Ele promove, na verdade, a ambientação, o clima da peça e aumenta a carga
de dramaticidade da cena. Figurino é o conjunto de roupas e adereços e acessórios, inclusive máscaras, usados pelos personagens, em grande maioria pelos atores. Eles auxiliam na composição do personagem de maneira realista, detalhada, né, estilizada, tipo um personagem de época, da época colonial do Brasil. Ele não deve se vestir com o figurino que a gente veste hoje, né, com as roupas que a gente veste hoje. O figurino tem que retratar aquele período. A maquiagem. A maquiagem é a pintura facial e corporal feita para cada personagem. Na verdade, ela serve para amenizar as condições naturais da pele humana, como o brilho por conta da oleosidade, a transpiração ampla e a visibilidade do rosto do ator. Muitas das vezes, ela auxilia na construção do personagem de maneira realista, detalhada, estilizada, simbólica, né? Um personagem, digamos que vai ser uma freira, tipo o musical A Noviça Rebelde. Então tem que ser uma maquiagem mais serena para remeter realmente a alguém que está no convento, tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau. Esse teatro aí que vocês estão vendo é o Teatro de Manaus, tá bom? Tchau, forte abraço.